Salve, salve! Bom, é o seguinte, como vocês têm RC essa semana, vamos fazer um breve de um resuminho rapidinho, só para vocês ficarem preparados para realizar essa RC. A gente tem aula na quinta, então a gente tira as dúvidas possíveis, tento dar algumas dicas do que eu vou cobrar e aí a gente vê o que você pode fazer. E aí, no caso, eu vou fazer aquela pincelada de tudo que a gente viu até agora, porque praticamente está tudo interligado, né? Então, ó, falando de óptica geométrica, o que a gente tinha? A gente tinha espelho plano. O que você tem que lembrar de espelho plano? Que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, certo? Matematicamente falando, o que você precisa decorar? Se o meu objeto estiver em movimento, estiver se deslocando a uma distância d, por exemplo, a imagem se desloca o dobro. Se o objeto estiver com uma velocidade xv, no caso, a imagem vai se portar com uma velocidade ao dobro. Então, tinha exercício na última atividade avaliativa que era só falar o dobro do valor. Era só você dar aquela prestadinha de atenção. Então, acho que é fácil, deu para a maioria acertar esse exercício. Tem também o que não cai muito, tá? Que é a associação de espelhos planos, que o n aqui é o número de espelhos que eu vou estar associando, que seria o ângulo entre eles, 360 dividido por eles, menos 1. Isso aqui é fórmula, certo? Porque ele vai ter que forçar uma situação. Ah, eu tenho 2, 3 espelhos associados ali, aí com ângulos entre si e tudo mais. Quantas imagens vão se formar? Então, fica aí nesse parâmetro aí. E aí, o que é mais interessante é a gente falar dos espelhos esféricos. Então, olha só. Lembrando, aí eu não vou dar toda a aula de espelhos esféricos, porque além de não convém, assim, a maioria você já sabe o que vai significar, porque as matérias estão interligadas. Então, o que eu tinha? O espelho côncavo e o convexo. Lembrando que o côncavo, ele reflete os raios do lado de dentro e o convexo do lado de fora. E aí, fórmula, que é o mais importante aqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. E a gente sabe que esse aqui é o foco, a distância focal, né? Que é a metade do centro de curvatura. P é a distância do objeto ao espelho. E P' é a distância da imagem ao espelho. A gente tem a fórmula também da mista, né? Que é o raio igual a menos P' sobre P, né? Tá ligado? E aí, I, o tamanho da imagem, O, tamanho do objeto, P', distância da imagem ao espelho, e P, distância do objeto ao espelho. O que seria o mais interessante de você guardar isso aqui, que é mais importante? No espelho côncavo, o foco é negativo, então o foco é positivo. E no convexo, o foco é negativo. Então, na hora de você colocar nesta conta, principalmente, já põe o valor aqui trocado. Então, se eu fosse para falar assim, qual sinal que você acha que eu deveria decorar daquelas tabelas que você colocou na outra aula? Essa aqui. Falei de espelho convexo, põe negativo. Falei de côncavo, põe positivo. Fim. Isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês na resolução dos cálculos. Maravilha? E aí, continuando nessa pegada, agora saindo um pouco de reflexão, a gente entra em refração. O que você tem que guardar de refração da luz? Lembrando que refração da luz é a passagem da luz para outro meio, e aí cada meio tem seu índice de refração. Lembrando que índice de refração é igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava, dividido por V, que é a velocidade da luz nesse meio. E a gente tem a segunda lei, que é a lei de Snell, que é o índice de refração do meio de incidência vezes o seno do ângulo de incidência é igual a o índice do ângulo do índice de refração vezes o seno do ângulo de refração. Qual era a dica se a gente viesse um esquema? Nem coloquei o esquema aqui para não deixar muito tenso para vocês. Quanto maior for o índice de refração, mais próximo o ângulo fica da normal, certo? O ângulo vai ser menor, vai ser mais próximo da normal. Só você lembrar disso que vai facilitar a tua vida. E aí tem um ângulo limiar para reflexão, que é aquele ângulo que não deixa os raios passarem, continuarem no mesmo meio, certo? A gente já fez alguns exercícios sobre isso, que é o seno do ângulo limite é igual a N2 sobre N1. Isso aqui é muito bom de decorar isso aqui, sim, porque quando aparece é ponto de graça e muita gente não guarda isso aqui, não gosta de guardar isso aqui. Então é muito interessante você guardar essa fórmula do ângulo limite, seria o ângulo para não ocorrer reflexão, e sim continuar correndo refração. Vou até dar um exercício desse bonito para vocês. Não sei se eu acho que não tem na apostila, mas eu vou mostrar que é um exercício interessante de vocês verem como que na vida real aparece esse tipo de situação. É bem interessante. Suspense. E eu tenho aqui também, a gente pode dar uma guardadinha, mas isso aqui é quase nulo de aparecer, que são os dióptros planos, né? Que é uma lâmina onde tem
a intervenção de dois meios, certo? Aí, por exemplo, é como se fosse a água, né? Eu estivesse olhando do ar para dentro da água, ou da água para fora. O que você tem que guardar aqui? Até modifiquei um pouco a forma para ver se você lembra. A distância da imagem que eu vou enxergar pela distância do objeto que está da água ou de onde você estiver é a razão entre o índice de refração do observador, vamos supor, se eu estiver fora da piscina, então esse seria o índice de refração do ar. E se o objeto estivesse dentro da água, esse seria o índice de refração da água. Entendeu? Então, o observador é onde eu estou. E o objeto é onde o objeto está. Se o objeto está no ar, na água, no gelo, enfim. Então, essas seriam as distâncias entre a imagem e o objeto. Dei uma adulterada para ver se facilita para vocês. Eu tenho a lâmina de faces paralelas. É como se fosse quase uma lente, certo? Como se fosse uma barra de vidro que está entre um índice de refração. Vamos por o ar. Tem uma barra de lâmina no meio do ar. E eu passo a luz entre esse material, esse equipamento, né, esse elemento óptico. E aí o que acontece? A luz sofre um certo desvio. Então, assim, ao invés da gente chegar, mostrar isso, fazer toda essa situação, a gente chega e faz o quê? Só guarda a forma do desvio. A gente sabe que essa luz vai sofrer um certo desvio. Isso a gente já discutiu, mostrei as propagações de geometria. Então, não precisa a gente ficar focando na aula de geometria e sim na de física. Então, o desvio é igual aí que a espessura desse dióptero, dessa barrinha, que é seno de menos R, I é o raio de incidência, o raio que a luz entrou nesse elemento, e o R é o que saiu, dividido pelo cosseno do ângulo de saída. Maravilha, esse é mais fácil de você, sim. Não precisa compreender tanto, nessa parte aqui é mais fácil você decorar essa fórmula, por mais que eu odeie decorar, mas é muito mais prático do que você chegar e ficar definindo isso aí, porque não tem o que fazer, certo? Ou você cria uma fórmula aqui, uma cantoria, alguma coisa do tipo assim, ou você dá essa decorada marota, porque quase nunca aparece, entendeu? Então, assim, é raro aparecer, porque não é a nossa área. O que aparece mais na nossa área? Fora espelho esférico, as lentes esféricas, mas são detalhes. Por exemplo, os detalhes são saber a lente convergente e a divergente, saber que tem a lente côncava e convexa, né? Borda grossa côncava, borda fina convexa. A gente tem toda aquela conversa que a gente viu na aula passada, então não precisa entrar nesse detalhe teórico. O detalhe seria o quê? O que a gente precisa saber? Mesma coisa que eu falei para vocês, as fórmulas são as mesmas. A e O igual a menos P' sobre P. E 1 sobre foco é 1 sobre P mais 1 sobre P', é o mesmo. E você vai guardar a mesma situação. Na lente convergente, o foco é positivo. E na lente divergente, o foco é negativo. Isso na fórmula é essencial para você não errar. E aí a gente tem a convergência, que é o quê? Quando a lente for muito convergente, tem a convergência aqui. Quando ela é muito divergente, também a gente fala a mesma forma, convergência, certo? Isso depende... é uma lente boa, muito forte. A lente forte, a gente vai usar essa convergência. A gente pode chamar de divergência também, certo? Se você não quiser se confundir, qual é a divergência da lente? É 1 sobre o foco, 1 sobre a distância focal. E aí também tem a equação dos fabricantes, que a gente falou, que é, vamos supor, eu quero fazer uma lente de tantas divergências, que seria, por exemplo, o grau do óculos. E aí seria o índice da lente sobre o índice do meio menos 1 vezes isso aqui sendo os raios de curvatura de cada uma das lentes, que vamos supor que a gente faz uma bicôncava, uma biconvexa, algo do tipo. De resto, é isso para lentes ópticas geométricas. Eu acho que bem tranquilo essa matéria, acho que vocês não sofreram muito então. Adapta a fórmula, vê os valorzinhos, cuidado com... Nessa aqui, essa matéria é tão mais tranquila que você pode até ficar usando centímetros direto, porque a unidade aqui pouco importa. Entendeu? Então, comparado com o ano passado, que tinha metro, tinha que transformar para metro, se tivesse centímetro dava ruim, e assim vai. Aqui não, aqui é bem mais tranquilo. Então, por hoje é só. Aí na aula de amanhã a gente vai e conversa, tira dúvida, faz alguns exercícios e te prepara para a receita de sexta. Então, é isso.